Uma das maiores preocupações na macroeconomia são as consequências da guerra comercial ou das tarifas que estão sendo implementadas por esse plano bem agressivo do Trump e como os seus parceiros comerciais, principalmente a China, vão reagir em relação a isso, criando uma fricção cada vez maior, né? Uma coisa que eu sempre trago aqui no podcast, a desglobalização, descooperação e vários problemas e fricções que aparecem cada vez mais que afetam todo o sistema monetário e inclusive a própria força do dólar. Mas o que eu quero comentar no capítulo de hoje foi de uma entrevista feita pelo David Lee, que está aqui nessa imagem que ele fez para Bloomberg, mostrando como que a China, na verdade, não está tão preocupada com tarifas da forma que as pessoas acham. E ele passou alguns pontos importantes que eu gostaria de transmitir hoje para você. Então, primeiro é importante ver o nível de crescimento que a China já vinha apresentando e quais são os maiores desafios e o calcanhar de Aquiles que eles têm para poder implementar isso. Então, se você olhar nesse gráfico aqui, a China ela veio de um crescimento quase que exponencial até 2008. E é um dos temas mais recorrentes que eu passo aqui no podcast, que a gente tinha um sistema monetário que era bem diferente antes de 2008, onde os bancos confiavam uns nos outros, mas depois de 2008 tudo isso mudou, que veio, que a gente fala sempre, né, o colateral, o repo, ou seja, eu só empresto para você mediante uma caução, que são os títulos da dívida pública americana, os bonds. Porém, os bancos trabalhando na defensiva, eles não permitiram que a economia pudesse crescer. Quando eu falo economia, não é o mercado financeiro, mas a economia real. Empresas, produtos, serviços, pessoas como eu e você, podendo financiar maquinários, né? O que eu sempre falo, um restaurante italiano, etc. Enfim, e aqui você percebe isso claramente nesse gráfico. Então, o preto, as pontas pretas eram as metas de crescimento da China e esse rosa era o crescimento que de fato aconteceu. E aí, depois de 2008, você vê essa queda gigantesca e acaba ficando ali basicamente nessa meta, ali, tendenciando aos 5%. Mas você percebe claramente pela curva da China que ele reflete exatamente aquilo que o Jeff Snyder fala, né, do Eurodollar University, ou se você segue esse podcast há mais tempo, você vê exatamente isso, um marasmo, você não consegue crescer mais, ele vai tendenciando a uma queda, mas não é um crash, é uma coisa lateral, fica aquela coisa meio que travada no seu potencial, que poderia ter tido caso continuasse com o sistema da forma que ele era antes de 2008, e esse é o grande desafio da China, como fazer? Apesar de ainda ser 5%, a gente estava acostumado a ver 10%, 15% que chegou ali perto de 2008 e hoje 5% já é considerado muita coisa. Mas agora, a divisão desse crescimento é que é o grande desafio que a China tem, porque se você olhar para esse gráfico aqui, a China ela foi muito focada em investimento, principalmente em infraestrutura, e depois ela, a partir do momento que você investe em fábricas, em maquinário, em todas essas coisas, você passa a ser um exportador, a famosa fábrica do mundo. Tudo é made in China. E isso, obviamente, gera um crescimento simplesmente extraordinário e continua gerando em relação ao PIB da China, que você consegue ver aqui no amarelo, que são as exportações e a balança comercial. Então a China nunca teve, fazia bastante tempo que ela não alcançava um superávit, né, nessa balança tão grande, o fato que você consegue ver isso agora. Só que esse é o grande perigo quando você está num mundo de tarifas. Então, a partir do momento que você cria essa fricção, você precisa desenvolver a sua própria economia para que ela tenha a capacidade de consumir os produtos que estão agora sendo excedentes, porque a capacidade de produção da China é simplesmente inigualável com nenhum outro país, muito menos os Estados Unidos. E aqui que vem o desafio. Essa parte preta, que é o consumo, que hoje ali está tá menos ali, um pouco mais de 40% do PIB, ainda não é o suficiente para deixar a China totalmente independente em relação a isso. Ela depende muito ainda das suas exportações. E se você percebe aqui o nível do seu consumo interno, ele está um dos mais baixos desde 2006, certo?
Então, transformar esse amarelo e reduzir o amarelo e aumentar essa barrinha preta é justamente o desafio da China. Só que, segundo o David Lee, Pequim não vê tarifas como um problema muito central na economia, porque a economia chinesa já se preparou para essas tarifas. Inclusive, eles esperavam que fosse uma coisa muito mais agressiva do que está sendo, segundo ele, né? Esperava-se 40%, 60%, mas as tarifas atuais estão literalmente em 10%. E aí, aquelas tarifas, até a capa do podcast, eu estou tentando incluir uma forma aqui, o pessoal falou que gostou desse formato de vídeo, mas ao mesmo tempo gostou também da criação das capas. Então eu estou tentando incluir ela de uma forma aqui que fique legal para a gente ver, porque reflete exatamente essa briga comercial. Então as tarifas indiretas de países ali como o México e o Canadá, apesar de que a inteligência artificial colocou aqui o mapa dos Estados Unidos já no estilo Trump, né, já engolindo o Canadá e o México. Então essas tarifas indiretas elas já foram menores do que esperado. Então o foco de Pequim não está sendo você tentar mitigar os impactos, mas está sendo em adotar a estratégia de focar totalmente no consumo interno para que eu não precise lidar com esses problemas das tarifas. Então a China, se você parar para pensar, ela está migrando aos poucos para se tornar uma sociedade de consumo que nem os Estados Unidos. Olha que interessante, né? Então assim, o Banco Central faz as coisas cada vez mais parecidas com o Fed, e a China agora quer se parecer com a sociedade mais americana, mas é aí que talvez os comentários já vão ser bastante agressivos, porque eu entendo que isso seria bastante diferente da realidade americana, porque você não passaria por uma desindustrialização. Pelo contrário, a China consegue fazer essa migração para uma sociedade de consumo, principalmente porque ela já tem todas as fábricas em solo, certo? Mas, ao mesmo tempo, também existe o desafio da renda. A renda na China não é tão grande para substituir com facilidade o nível de consumo que você tem dos americanos. Então, será que você consegue fazer isso de uma forma a não depender mais? É bastante difícil, e a economia, por mais que nós tenhamos cada vez mais fricção, cada vez mais brigas geopolíticas, cada vez mais conflitos nesse aspecto, ele continua sendo globalizado. Esse que é o desafio da macroeconomia para o século XXI, principalmente quando você tem todo um sistema ligado por euro-dólares, dólares que estão fora dos Estados Unidos, onde você já tem dívidas já contraídas muito antes de toda essa bagunça geopolítica que você vê hoje acontecendo. É isso que cria uma série de fricções. E eu tenho, como sempre, né, eu ajudo pessoas a criar os seus portfólios, a poder fazer estratégias específicas, a poder se blindar, inclusive pagando menos impostos, e as pessoas ainda não sabem muito bem o que fazer. É claro que exige mais atenção, mas para um plano específico, obviamente, se for algo que você busca, você pode entrar em contato no link abaixo na descrição. Mas uma coisa é certa, o crescimento da China ele vem focando cada vez mais em estímulos. Só que o crescimento nos estímulos do setor imobiliário já não é uma coisa sustentável, segundo o David Lee. Então ele diz claramente que agora você precisa se voltar, principalmente com toda a deflação que foi criada no setor imobiliário, você se voltar e reconquistar a confiança do varejo chinês para que ele possa estar mais tranquilo para consumir. Afinal de contas, existe até um fator cultural aí que precisa ser que é transponível, mas não é tão fácil assim como a gente imagina. Então, a grande questão também que é muito interessante é a forma que o estímulo é feito. Então, você tem o governo central, que ele repassa para as províncias, só que as províncias elas acabam definindo uma livre concorrência dentro delas mesmas. Ou seja, digamos que você tem uma decisão de agora a China vai fazer carros elétricos, ela vai investir em microchips, etc., baseado na demanda por inteligência artificial e toda a corrida. Então cria-se um interesse nacional para tal, e as províncias acabam fazendo aquele Hunger Games, aquele jogos vorazes, onde você vai investir em toda empresa que fizer aquilo que está definido pelo governo central, e aí você cria milhares de empresas e somente as melhores vão ganhar. Foi assim que surgiu a BYD, por exemplo, que é muito conhecida pelos brasileiros.
Só que a grande questão é que houve um endividamento muito grande, segundo o David Lee, pela parte das províncias em si, principalmente com títulos de curto prazo. E agora eles estão tendo que renegociar tudo isso. Porém, existe uma outra possibilidade que é o endividamento do governo central ser baixo em relação ao seu PIB, que é somente 25% do PIB hoje, fazendo com que você tenha aí uma gordura que você possa usar para uma nova injeção de estímulos que possam propiciar esse consumo acontecendo na China. Mas se você olhar análises como Jeff Snyder, por exemplo, ele já mostra que a gente criou uma série de esperanças em relação ao que a China vai poder fazer ou não desde a reabertura da pandemia. Conseguiu? Não convenceu. Ela era para ser a locomotiva do mundo nesse aspecto depois da pandemia, mas não vem se traduzindo necessariamente dessa forma. Então resta saber se isso de fato vai funcionar, se o consumo vai conseguir aumentar ao longo do tempo, cabe o futuro que realmente vai dizer e os números vão poder demonstrar. Mas tudo isso aumenta cada vez mais a incerteza de 2025, principalmente quando você tem ali um canhão do outro lado completamente imprevisível chamado Trump, que pode fazer um tweet ameaçando agora a China com mais tarifas, com outras coisas ou com sanções, dependendo do humor do momento, o que deixa tudo bastante turbulento e é exatamente o que o mercado não gosta. Então, é importante ver essa parte da China, se ela realmente está preparada para tal, mas ela tem hoje reservas muito grandes em dólares, ela vem conseguindo manter o seu controle em relação ao nível do yuan contra o dólar, é um dos maiores focos, inclusive, foi falado na entrevista, que é uma das maiores maneiras de você poder se manter vivo nesse jogo, porque os chineses sabem do jogo do euro-dólar, que não dá para você sair ou desdolarizar de uma hora para outra, apesar de toda a narrativa criada. É importante você ser o vencedor nesse jogo, nessa esteira que anda cada vez mais rápido, justamente porque todo mundo, muito mais do que os Estados Unidos, está endividado em dólar entre eles mesmos. Essa é uma das coisas mais contraintuitivas em relação ao sistema euro-dólar, principalmente se você for novo aqui no canal. Então, nesse exato momento que eu estou vendo aqui, o dólar está 7,28 do yuan, então ele está bastante estável. Ele não está sofrendo tanto com essa volatilidade, mas é baseado na forma que o Banco Central chinês tem de poder controlar tudo isso. Então, realmente, vamos ver a cena dos próximos capítulos, como que a China vai se comportar, mas com certeza a gente vai ter um mundo cada vez mais diferenciado, talvez com mais confusões, ou uma nova ordem mais organizada para os próximos anos, agora até 2030.